Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês porque nós fomos morar no Brasil 4 anos e o que mudou na família depois disso. Já vou adiantando pra vocês que mudou tudo. Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Afinal de contas, por que nós fomos pro Brasil, moramos 4 anos, voltamos e o que mudou depois disso? Antes de vir para a Coreia, em 2007, nós casamos e tivemos o nosso primeiro filho no Brasil. E a nossa intenção, a nossa vontade era morar no Brasil. Nem eu tinha interesse em morar na Coreia e nem o Luiz, meu marido, queria morar na Coreia. Ele gostava muito do Brasil. E nem se passava pela minha cabeça morar na Coreia naquela época. Gente, é sério. Naquela época, em 2007, a Coreia era um país muito longe. Então, isso nem se passava pela minha cabeça, morar na Coreia. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo, como eu conheci meu marido e nós viemos morar na Coreia, eu vou deixar o link nos cards e na descrição, tá? Então, como os nossos planos era morar no Brasil, eu aluguei um apartamento, mobiliei e o Luiz, enquanto isso, ele estava tentando na empresa conseguir uma transferência para trabalhar no Brasil. Porém, ele ainda era novato na empresa e a empresa não permitiu que ele fosse morar no Brasil. Então, nós viemos morar na Coreia. Na época, o Luiz falou pra mim que a gente ia morar aqui só 2 anos e depois iria conseguir voltar pro Brasil. Então eu vim com aquele pensamento de que ia morar só 2 anos aqui e depois ia embora. Porém, isso não aconteceu. Da empresa, a única coisa que a gente sabia era que quando ele tivesse em um cargo maior, ele ia conseguir ir morar no Brasil durante 4 anos. Mas para isso acontecer, tinha que esperar ainda um tempo, esperar outras pessoas irem, voltar, para a gente poder ir. Enquanto isso, o tempo foi passando aqui e eu vou ser bem sincera para vocês, eu não gostava de morar aqui na Coreia. Era um impacto de choque cultural muito grande para mim naquela época. Era uma época que não tinha internet, então tudo que eu ia aprendendo eram coisas que eu ia vivendo, vivenciando, ouvindo. Então, basicamente, eu fui aprendendo as coisas no convívio mesmo. E era difícil naquela época, não foi fácil. Então, a Coreia era um lugar que eu não gostava de morar. Mesmo assim, eu consegui fazer amizade com bastante coreanas e a minha vida social até que era bem agitada. Depois eu engravidei dos gêmeos, os gêmeos nasceram e tudo mais, mas mesmo assim eu não gostava de morar aqui. Lidar com a família do meu marido era muito difícil para mim na época, foi difícil. Todos esses anos, né, esses 9 anos antes de ir pro Brasil, também foi difícil para mim lidar com a mudança do meu marido, porque, é sério, no Brasil ele era uma pessoa totalmente diferente, e depois que nós viemos aqui pra Coreia, ele entrou no ritmo dos maridos coreanos, né? São calados, gostam mais de ficar no canto deles. E esse não era o homem que eu tinha conhecido, né? Eu tinha conhecido um Luiz extrovertido, que gostava de sair, fazer as coisas, fazer companhia, conversar. E vindo aqui para a Coreia, ele virou a chave, mudou totalmente da água para o vinho. E isso foi muito difícil para mim também, lidar com essa mudança dele aqui na Coreia. Então eu tinha que lidar com a mudança dele, eu tinha que lidar com a família dele e eu tinha que lidar com as coisas da vida aqui, que é se adaptar à cultura, às tradições, aprender o idioma. Enfim, se adaptar total. Naquela época realmente foi muito difícil para mim, todas essas coisas. Então eu não gostava de morar aqui na Coreia. Então, conforme ele fosse subindo de cargo, isso aumentaria as chances da gente morar no Brasil pelo menos 4 anos. Então, me apegava muito a isso por tempo passar e eu não via a hora de isso acontecer. Enquanto isso não acontecia, as crianças iam crescendo, o tempo ia passando, eu ia aprendendo cada vez mais coisas, mas mesmo assim, com aquele pensamento, sabe, de uma hora aquele dia vai chegar. Até que chegou. Então a empresa convidou ele para trabalhar no Brasil 4 anos em Campinas, e quando ele me deu essa notícia, é sério, eu só faltava pular de alegria. Eu não via a hora de ir embora. Eu lembro que quando a gente estava saindo do meu bairro, eu olhei assim para trás. Gente, é sério, eu só faltava chorar de alegria porque tava indo embora. Vocês acreditam?
Finalmente a empresa tinha mandado ele trabalhar no Brasil. Finalmente eu ia para o Brasil morar. Não ia mais passear, eu ia morar e levar as crianças, muito feliz que a gente estava picando a mula daqui. Chegando no Brasil, nós ficamos eufóricos, assim, super felizes. A empresa alugou uma casa, uma big casa, super legal. Então, nós fomos morar em Campinas e foi, assim, tudo, porque eu amo Campinas. E eu tava muito animada pra começar ali uma vida e tal. E vou ser bem sincera pra vocês, eu não queria voltar. Mesmo depois que acabasse os 4 anos dele no Brasil, de trabalho, eu queria continuar morando no Brasil. Eu não tinha intenção nenhuma de voltar para a Coreia. E como foi a nossa adaptação no Brasil depois de 9 anos morando aqui na Coreia? Gente, foi super de boa. Eu estava muito feliz de estar no Brasil. As crianças também adoravam. Eles fizeram muitos amiguinhos, começaram a ir para a escola e fazer muitas atividades. Inclusive, foi nessa época que eles aperfeiçoaram o português deles, porque na Coreia aqui eu sempre falei português em casa com eles, mas mesmo assim eles tinham um pouco de dificuldade no português. Eles entendiam o que eu falava, porém eles não respondiam muito em português. Eles entendiam o que eu falava, mas respondiam mais em coreano. Então, esse período que nós ficamos no Brasil foi fundamental para eles se aperfeiçoarem no português e ficarem fluentes. Os gêmeos são fluentes em português, porém o Yusu ele tem um pouco de dificuldade, porque quando a gente estava no Brasil, ele fez muita amizade com outros coreanos que tinham lá na escola e no condomínio. Então, e como ele era mais velho também, né, tinha morado mais tempo aqui na Coreia, então ele não se aperfeiçoou tanto quanto os gêmeos. Os gêmeos fizeram muita amizade com brasileiros e eles são muito comunicativos, então eles acabaram ficando fluente. O Yusu ele fala bem, mas não é fluente. Para as crianças também foi muito bom essa época que nós ficamos no Brasil, porque eles conheceram mais da nossa cultura, nossas tradições, tiveram bastante tempo com a minha família, né? Conheceram assim um pouco assim sobre nós, sobre como vivemos, como pensamos. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eles não tinham tanto contato assim, né, com o Brasil. Nós fomos passear 2 vezes no Brasil, mas foi rápido. O contato com a minha família também foi muito importante, né? Eles gostavam muito das reuniões familiares que a gente fazia em casa. Eles gostavam muito de sentir, sabe, que tinha uma outra família, uma avó, primos, tias e tudo mais. Então eu via neles que eles estavam muito felizes com esse contato que eles estavam tendo no Brasil e com a minha família e com o idioma, com a cultura, com tudo. Então para eles foi muito importante essa fase no Brasil. Eles voltaram bem mais brasileiros, sabe? Dominando o idioma e com muitas memórias legais na cabecinha deles. Para o Luiz também foi muito importante, ele se aperfeiçoou mais no idioma, acabou conhecendo muito mais sobre o Brasil, né? Nós fizemos várias viagens e passeios, então ele conheceu muito mais coisas que ele não conhecia antes, ele conheceu mais sobre a nossa cultura, as nossas tradições, teve mais tempo também com a minha família e ele voltou muito mais experiente profissionalmente falando. Com certeza foi muito bom para o Luiz, ele sempre gostou muito do Brasil. Também ele deu um passo grande na carreira dele, né? Esses 4 anos que ele ficou no Brasil, ele aprendeu muita coisa sobre o trabalho dele. E ele também aproveitou bastante o Brasil, apesar de estar sempre ocupado, né? Ele trabalhou muito no Brasil, de manhã cedo até tarde da noite, todos os dias. Foi bem cansativo para ele também, mas ele gostou muito desse tempo que passamos no Brasil. E sobre mim, mudou tudo, totalmente. Gente, é sério, tudo mudou na minha cabeça. Aqui na Coreia, tudo é muito prático. As coisas acontecem assim com muita praticidade. Um exemplo, levar as crianças no pediatra, sabe? Tem clínicas espalhadas no bairro. Então é muito rápido o atendimento. As escolas são próximas aos condomínios, então as crianças conseguem ir até a escola andando. Os cursos que eles fazem são em volta do condomínio, sabe? Assim, tem cursos de tudo espalhados assim pelo bairro. Então é muito prático
burocrático eles irem. Coisas do dia a dia que a gente tem que resolver, aqui se resolve tudo muito rápido. E no Brasil eu comecei a perceber que tudo era meio burocrático, sabe? Um exemplo, o cara vai vir instalar a net. Ele fala que vai vir instalar a net na terça-feira. Mas que horas você vai vir? Não sei, ele não tem hora pra vir. Ele vai vir na terça. Poxa, eu tenho que ficar a terça inteira esperando ele em casa. Ele não podia falar um horário certo pra vir? Aqui na Coreia isso acontece diferente. Quando um prestador de serviço vem na sua casa fazer alguma coisa, ele sempre fala a hora exata que ele vai vir. Ele é muito pontual. Então, isso aqui na Coreia é muito sério. E eu, como já estava acostumada com o sistema aqui, no Brasil eu sentia muita falta disso. As coisas são meio burocráticas, as coisas são muito caras. Eu comecei a perceber que tudo era muito caro, mercado era muito caro, escola era muito caro, vestir as crianças, calçar, tudo no Brasil era muito mais caro do que aqui. Fora essa burocracia que eu tô falando pra vocês. Então eu comecei a observar essas coisas. Outro exemplo, mesmo com um plano de saúde bom, tinha que esperar vários dias para ser atendida em uma consulta. Resumindo, tudo era muito demorado, tudo era muito caro. Aqui na Coreia nós conseguimos ter segurança, que era uma coisa também que eu ficava muito preocupada no Brasil. Eu fiquei um pouco com crise do pânico, sabe, em relação às crianças. Eu tinha muito medo, assim, de alguém sequestrar eles, levar embora, sabe? Simplesmente sumir com eles. Então, toda vez que eu saía com as crianças, eu sempre estava grudada assim com eles, segurando uma mão na outra. Isso era uma coisa que me preocupava muito mesmo, a segurança das crianças. Eu tinha muito medo de acontecer qualquer coisa com eles no Brasil, porque aqui é tudo muito seguro. E no Brasil, a gente ligava a TV e só via coisas negativas, sabe? Então, eu acabava ficando com aquilo na minha cabeça e acabei ficando um pouco com essa crise do pânico aí em relação às crianças. Então, isso foi uma coisa também que me pegou bastante. Aqui na Coreia, meus filhos conseguem ter uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade. Meus filhos aqui, eles estudam em escola pública. Eles andam sozinhos, vão para a escola, vão para os cursos, querem lanchar alguma coisa, eles descem, vão lanchar, não tem problema, não tem perigo. Outra coisa também que eu comecei a observar bastante é a questão da educação. Eles estudavam em uma escola muito cara em Campinas, né? A empresa custeava a escola deles. Era uma escola muito cara e mesmo assim não tinha a qualidade de educação que tem aqui na Coreia em uma escola pública. Coisas do dia a dia, coisas básicas que nós precisamos e conseguimos comprar ali na esquina, conseguimos obter com mais facilidade. No Brasil era difícil de encontrar e quando encontrava era muito caro. Então eu comecei a perceber essas coisas no Brasil e ficar comparando com a Coreia. E eu acabei chegando à conclusão de que as coisas não eram mais como antes. O Brasil não era mais um lugar que eu queria morar. Comecei a colocar tudo na balança e cheguei à conclusão de que não dá. Pra gente não dá, para os meus filhos o melhor lugar é aqui. Então esses 4 anos que foi fundamental para mim ter a certeza de onde eu queria morar. E o que eu queria para os meus filhos. Porque antes eu achava que o Brasil ia ser um lugar legal para eles morarem. Porém, eu cheguei à conclusão que não, que aqui na Coreia é realmente o melhor lugar para eles, em relação a tudo. Então, esses 4 anos mudou totalmente o meu jeito de pensar. Hoje em dia, eu penso só em ir passear e voltar, não mais para morar. Então, é isso. Nós fomos morar esses 4 anos no Brasil, porque meu marido foi a trabalho. Que foi muito bom para as crianças, como eu falei para vocês, eles se aperfeiçoaram no idioma, conheceram mais sobre nós, nossa cultura, tiveram bastante contato com a minha família, que foi ótimo para eles. O Luiz, ele cresceu muito profissionalmente depois desses 4 anos, né, de experiência no Brasil, com o trabalho dele. E para mim também foi ótimo, porque eu matei bastante a saudade, né, do Brasil, da minha família, dos meus amigos, e acabei chegando a essa conclusão de que aqui na Coreia é o melhor lugar pra gente, é o melhor lugar pra gente ficar. Então agora eu tô com meu coração bem tranquilo. Então é isso, pessoal, esse vídeo foi mais um resuminho para vocês entenderem o que aconteceu. Se tiverem mais algumas dúvidas, podem mandar aí que eu respondo. Não esqueçam do seu like e até o próximo vídeo. Popó!